enquanto todo mundo vai entrando, a gente queria aproveitar para conhecer um pouquinho melhor vocês. Então, se vocês puderem colocar no chat de que parte do Brasil, da onde vocês estão participando hoje, sim, a gente já começa a interagir aqui pelo chat. Bom, e para aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem e conseguir tirar todas as dúvidas que vocês tenham também, mostrar, com detalhes, né, o App Builder para vocês conhecerem e tirarem as dúvidas, já vamos começando então. Eh, Bom, hoje a gente vai falar, sobre algo que a gente vê todo o tempo quando a gente trabalha com times de recursos humanos, né, que são como os processos importantes nas empresas ainda muitas vezes vivem em ferramentas separadas, né, em várias plataformas, processos que muitas vezes continuam sendo resolvidos por e-mails, que às vezes se perdem, né, ou apagam, por planilhas, por, Excel, ou por sistemas desconectados, ou tem muitas plataformas, aí fica difícil também para o colaborador de saber que plataforma tem que usar para cada processo. E justamente hoje o que a gente quer mostrar para vocês é uma solução nova, tá? Uma nova forma de resolver isso, que chama App Builder. Então, também, se vocês puderem contar para a gente no chat quais processos de recursos humanos vocês ainda gerenciam manualmente ou que vocês têm em diferentes plataformas, fora da plataforma principal. E aí, por exemplo, pode ser feedbacks, pode ser solicitações internas, pesquisas de clima, reembolso de despesas, solicitações de vagas internas, por exemplo, ou qualquer outro processo que vocês tenham, precisem ter na empresa, mas que ainda não tem um canal específico, né, e fazem por e-mails ou por outras ferramentas. E aí a gente adoraria ler vocês no chat. E enquanto isso, eh, eu queria me apresentar, tá, e apresentar quem vai estar aqui apresentando comigo hoje essa live. Bom, meu nome é Alice Diniz, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Content Engagement Manager na GoIntegro e eu trabalho com iniciativas de engajamento, de bem-estar, de cultura organizacional. E hoje eu vou estar moderando a sessão hoje com vocês e vou mostrar a demo, tá? Ao vivo para vocês verem como funciona. E eu também queria apresentar, quem estão aqui comigo hoje. Eu queria apresentar o Daniel Bogomoltz. Para quem não conhece ele ainda, ele é Chief Operations Officer e Country Manager da GoIntegro no Brasil. Então, o Daniel, ele conhece bem as necessidades e os desafios dos times de RH, em diferentes empresas, em diferentes indústrias no Brasil. E ele vai compartilhar um pouco hoje com a gente como o App Builder nasceu, tá? Que problemas a gente quer resolver, né, com o App Builder, e porque a gente acredita que ele realmente pode mudar a forma como o RH pode digitalizar os processos. Daniel tá aí com a Obrigado, gente? Alice. Obrigado a apresentação. Olá a todos e todas. Muito bom poder compartilhar um pouquinho aqui. E para quem estiver assistindo depois também, vou tentar trazer um pouco da experiência desses 6, quase 7 anos que eu estou na Go Íntegro, vendo a evolução da nossa plataforma e com essa super solução que lançamos. Ótimo, obrigada, Dani. E eu queria apresentar para vocês também, que está aqui com a gente hoje, o Luiz Moreno. Ele é Head of Product da GoIntegro, então ele lidera todo o time de produto por trás do App Builder, né? Eles que fizeram isso possível. É, Oi, Luiz, você está por aí? Ele é da Argentina, tá? Mora na Itália, mas ele vai estar aqui com a gente para apoiar em qualquer dúvida que vocês tiverem. Bueno, buen día a todos, buongiorno a tutti. Espero que tengan un excelente webinar. Genial, graças, Luiz. E também queria contar para vocês que a Estrecha Mendonça, ela é do nosso time de marketing, e ela vai estar acompanhando a conversa, interagindo com vocês no chat, tá? Então, por favor, qualquer comentário, dúvidas, consultas que vocês tenham, podem mandar para a gente pelo chat, e a gente vai responder vocês. E também está disponível a seção de perguntas e respostas, tá? Se vocês não quiserem colocar no chat, pode colocar na parte de perguntas e respostas do Zoom, e a gente vai ler as perguntas e no final da live a gente vai responder vocês, tá bom? Bom, agora sim, antes de passar diretamente para a questão do App Builder, é, e para quem está participando hoje por primeira vez com a gente e ainda não conhece a GoIntegro, eu quero contar brevemente para vocês. A GoIntegro é uma plataforma de recursos humanos criada para conectar, para engajar e para acompanhar os colaboradores dentro
organizações, né? E hoje a gente trabalha com empresas em toda a América Latina e apoia em diversas iniciativas, em diversas áreas, como a comunicação interna, os processos de recursos humanos automatizados. A gente tem o HR Agent, que basicamente responde às dúvidas, dos colaboradores de forma imediata, né? Tanto no celular como no site. Com apoio de inteligência artificial, então ele pode responder a qualquer hora do dia, em qualquer momento, desde qualquer lugar. A gente tem a parte de reconhecimento e premiações e carteira virtual, e tem a parte de benefícios, descontos e diferentes iniciativas de bem-estar também. Além de ter soluções de gamification, né, ou gamificação, como, por exemplo, a gente tem agora o Sports Play, né, para quem quer viver a Copa do Mundo junto com os colaboradores, viver essa emoção, levar essa emoção para a empresa. Também a gente tem especificamente iniciativas muito legais de gamificação. É, e uma coisa muito importante que é legal mencionar, a gente tem um time específico de Customer Success dedicado que acompanha os nossos clientes sempre e apoia justamente a ter estratégias de engajamento e ajudar em tudo que vocês precisarem no dia a dia, tá? É, bom, por último, queria contar que o nosso objetivo é ajudar as empresas, né, a fortalecer a cultura, a melhorar realmente a experiência do colaborador, a gerar mais engajamento nos times. E como eu falei, tudo isso dentro de um mesmo espaço, né, que pode ser tanto web ou mobile, e os colaboradores têm acesso desde qualquer lugar, no celular, né? É, e antes de passar para o App Builder, a gente tem várias novidades, né? O nosso foco é realmente inovação, é conseguir resolver as necessidades das empresas. Então, eu convido o Daniel também para contar um pouquinho das últimas novidades que a gente teve. Legal, Alice. E exatamente, muito recentemente, ao longo dos últimos anos, a gente vem trazendo várias novidades e algumas das novidades aproveitando inteligência artificial, tanto para o desenvolvimento como para oferecer, né, para o usuário e para o RH que está usando a plataforma. A gente lançou aqui alguns exemplos. O assistente de redação, acho que há mais de um ano, que ajuda tanto a criar postagens quanto a criar reconhecimentos na plataforma. E o faz, cria para mim pessoalmente, ajuda criando, já trazendo os emojis que são legais para usar, que é algo que para mim pelo menos me facilita muito. Então tem o assistente de redação, a gente criou um detector de conteúdos inapropriados, que avisa, identifica conteúdos inapropriados e avisa ao administrador da plataforma também, usando inteligência artificial também. Criamos o agente de RH, o HR Agent, que também responde perguntas do colaborador de forma automática, interpreta a pergunta e com base em todo conteúdos pré-carregados pela área de RH, responde essa pergunta. Também vai evoluir agora, vamos ter novidades desse módulo, podendo trazer respostas com base em documentos, artigos carregados na plataforma e do Help Center da plataforma também. E fizemos recentemente uma nova mudança da interface da plataforma para fazer ela com a UI, né, a User Interface, voltada para apps, para aplicações, trazendo de uma outra forma e permitindo, inclusive, este lançamento que estamos falando hoje do App Builder, do construtor de aplicações, que a gente vai aprofundar. Perfeito. Obrigada, Daniel. E enquanto você estava explicando, eu estava lendo, tem vários comentários. Obrigada a todos que estão participando aí no chat. Tem muitas pessoas de São Paulo também aqui participando. E quando eu perguntei para vocês, né, que processos vocês têm hoje manualmente ou em diferentes ferramentas, né? Várias pessoas responderam, tem vários processos manuais no Excel, né, que vocês podem passar para o App Builder, alteração do Vale Transporte também, canal de denúncia, que é um dos exemplos que a gente vai mostrar hoje. É, Vocês estão me escutando bem? Só para confirmar, porque eu vi que alguém falou que tem. Tá Não, ok? acho que você está bem, acho que é quando entra dois logins lá, tá tudo bem, eu acho. Ah, tá, perfeito. Bom, então, obrigada pelas respostas que vocês estão compartilhando no chat e justamente muitas dessas coisas que vocês estão comentando e muitas outras, por exemplo, onboarding, solicitações internas de diferentes assuntos, pesquisas, feedback, inscrições a eventos internos também, solicitação de benefícios, são exatamente o tipo de situação que a gente vê todo o tempo, né, quando a gente trabalha com equipes de recursos humanos
e a gente quer mostrar como resolver isso de forma fácil. Então, agora sim, Daniel, eu também convido você para contar um pouquinho mais de como nasceu o App Builder e qual problema ele veio resolver. Perfeito, legal. É, lógico, a gente via, né, em vários de nossos clientes no mercado necessidade grande de terem muitos e muitos processos manuais, ainda que ocorriam e ocorrem até hoje, muitos por e-mail, muitas empresas que também ainda precisam usar e usam grande quantidade de documentação física, alguns que já usam algum Excel, alguma ferramenta de planilha, ou algum formulário isolado, e fomos vendo uma oportunidade enorme de resolver esse problema de ter formulários por vários lados, de várias formas, ferramentas separadas, que passam por processos manuais ou por processos de aprovações por e-mail também, e de poder atender essa necessidade dentro do nosso ecossistema, que já é uma ferramenta na palma da mão do colaborador, no celular, no aplicativo, no computador também, para quem está logado pela web, e que poderia centralizar tudo isso. Né? Então, aqui nós temos o processo, está aí, né? O problema não é o processo, mas digitalizá-lo é um problema. Também, muitas vezes, a gente vê equipes que dependem de outras equipes para criar novos processos em ferramentas de processo, que não está na mão, que tem que solicitar a outra área para fazê-lo. Processos rígidos de sistemas complexos de ERPs que tem que ser daquela forma e às vezes tem necessidades rápidas, esperar semanas. Muitas vezes eu quero fazer algo muito rápido, pôr no ar e fluir e alcançar o máximo de colaboradores possível. Então a gente foi vendo essa necessidade e tomou força como algo importante. Eu queria fortalecer muito a plataforma, o uso, e decidimos colocar esse problema para a equipe de produto, né, e se questionar. E se dessemos a oportunidade do usuário, do administrador da plataforma, seja o RH, comunicação interna, criar seus próprios apps. Não só formulários, mas apps, aplicações, sem código, sem depender de outras equipes, uma experiência unificada, com o cuidado da experiência, que é algo que a gente preza muito aqui na Go Integro. E criamos essa aplicação que vamos ver hoje em detalhe. Então, e aqui aprofundando, a gente acabou criando uma aplicação que atende inúmeras, já está no ar com vários clientes usando inúmeras necessidades, seja para o onboarding, né, da chegada do colaborador, alguns exemplos mas que vale a pena ver, inscrições em novos eventos, participação em evento, para abertura de vagas internas, recrutamento interno, para reembolso de despesa, para inúmeras pesquisas ou processos de feedback de uma atividade ou de algo, solicitação de benefício, mudança. Então a gente viu aqui perguntas no chat falando sobre alteração de vale transporte, e aqui também falamos de canal de denúncia, em particular com uma opção de anonimicidade, de poder ser anônimo, que foi incluída nessa funcionalidade e que tem sido muito útil para vários clientes. Então a gente vai conseguir mostrar um pouquinho mais, tá? Luiz, se tiver algo que você queira me complementar, né, a concepção do produto, fica à vontade. Você que esteve fazendo todo o research, vendo o que tem no mercado e tentando construir a plataforma para ser best in class, né, uma das melhores. Buenas, lo voy a decir en español. Con respecto a la Builder, eh, la solución de Google Forms, Microsoft Forms, son algunas Qualtrics, es otro aplicativo. Em, Tienen módulos muy fuertes, pero creemos que con esta experiencia donde GoIntero hace la diferencia es en la transición nativa entre aplicaciones construidas por recursos humanos y aplicaciones de reconocimiento, de comunicación, documentos, recibos, conviviendo en un mismo sistema. Además, todo el uso de la información del usuario ya en la aplicación. Eso hace que no se tenga que repetir o completar información del usuario que ya existe en el sistema de GoIntero.
Esa es otra ventaja importante, competitiva con respecto a las otras soluciones que están dando vuelta. Em, y por supuesto, la base, la herramienta habla de formularios, encuestas, ese es el nivel más bajo, pero creemos que queremos superar eso y hablar más de un proceso donde existen aprobaciones, donde existen procesos estandarizados, registros, segmentaciones, dinámicas, publicaciones ocultas o públicas. Entonces esto habla más de un proceso completo, de una aplicación completa, versus hablar de una herramienta donde uno hace algo, termina la tarea y se va. Nuestra aplicación tiene ciclos, tiene conteo de registros, tiene muchas cosas que la caracterizan para que se pueda trabajar con procesos continuos o de una sola vez. Pero eso depende del proceso de recursos humanos. Si queremos que la herramienta que nosotros diseñamos se adapta al proceso de recursos humanos, sino que recursos humanos tenga que adaptar su proceso a la herramienta que está utilizando, ¿no? Sacando cosas o haciendo mecanismos que no hacen al proceso o que degradan al proceso de recursos humanos. Eso nada más, Dani. Muito bom, Luiz. Lembrou de alguns pontos que acho que nada mais do que ver na prática agora, hein, Alice? Uhum, exato. Vamos mostrar um pouquinho na prática. O Luiz falou de ciclos, que é permitir quantas vezes alguém vai fazer um fluxo, achei super bom. Definição de tempo, acho que a Alice vai passar por cima na prática conosco Sim. agora. Bom, muito obrigada, Dani e Luiz. Eles mostraram um pouco da estratégia, né? De por quê, qual a necessidade e por que a gente criou o App Builder, tá? E agora a minha missão é mostrar para vocês, na prática, ao vivo, uma demo de como vocês podem criar uma app, como o usuário pode ver, visualizar, né, na plataforma e responder. É, como a gente pode criar tanto apps anônimas como não anônimas. Eu vou mostrar aqui vários exemplos para vocês, tá? Então, agora eu vou sair um pouquinho da apresentação e vou entrar diretamente na plataforma, tá? Para mostrar para vocês como funciona na prática. Eu vou mostrar dois exemplos principais, um que vocês mencionaram aí no chat. Vou mostrar como criar um aplicativo de canal de denúncias, né? Onde o registro é anônimo, pode ser anônimo. E também a gente escolheu esse exemplo pela necessidade que a gente escutou de vários clientes, né? Que muitas vezes é através de e-mails, de planilhas, ou que realmente nem tem a clareza de qual é o melhor canal para centralizar esse tipo de denúncias, né? De solicitações. Então a gente tem aqui um exemplo claro e um canal que pode funcionar muito bem para vocês. E além disso, eu vou mostrar outro exemplo que não é anônimo, né? Como, por exemplo, solicitações de benefícios. Nesse caso, eu vou mostrar o auxílio creche, tá? Para ilustrar como diferentes processos de recursos humanos podem ser digitalizados de forma super simples, intuitiva, organizada, segura, tanto para o RH, né, que ganha mais controle, mais rastreabilidade, né, de todo o processo, porque muitas vezes, como quando é em diferentes plataformas, né, como o Luiz falou, não sei, no Microsoft Forms, por exemplo, ou em outro lugar, a gente termina perdendo, às vezes, o acesso, o link, como não está no mesmo lugar, a gente perde, né? É, então é mais fácil para os recursos humanos e também para o colaborador, né, que passa a ter um canal mais claro, né, tá tudo no mesmo lugar, mais acessível, que também pode ser do celular, e mais seguro também para realizar as solicitações. Bom, vou mostrar então, vou sair um pouquinho aqui da apresentação e vou entrar na nossa plataforma para mostrar para vocês o exemplo. Só um segundo esperando, vamos esperar que carregue. Bom, perfeito. Então, primeiro eu vou mostrar a visão do administrador, tá? De uma app específica. Então, vou entrar aqui no Admin Panel, onde a gente pode editar as diferentes coisas da plataforma. Nesse caso, eu sou administradora total da plataforma, tá? Mas para ser administradora de uma app específica, não precisa ter essa visualização completa da plataforma. Pode ser exatamente só de uma app. Então, vou entrar aqui no App Builder e vou entrar na parte de gerenciar as aplicações de App Builder. E aqui vocês vão ver vários exemplos que a gente já tem criados, que alguns estão em rascunho ainda, né, que a gente não lançou, mas está criando para testar, e outros que já estão publicados.
E aqui, só para mostrar para vocês como é o processo, rapidamente, vocês para criarem uma nova app é muito fácil. Então, vocês entram aqui em nova app e colocam um nome, tá? Que vocês quiserem, por exemplo, canal de denúncias. E aí vocês clicam em nova app. Para não ter que escrever tudo de novo, eu vou mostrar aqui em uma que a gente já tem um pouco configurada. E aí, quando vocês clicam em nova app, vai aparecer aqui para vocês selecionarem o ícone do aplicativo. Então, vocês podem selecionar aqui a imagem, né, do ícone que tem mais a ver com o aplicativo que vocês vão criar, tá? Nesse caso, eu escolhi esse porque é um canal de denúncias. Vocês podem escolher a cor que tem mais a ver com o aplicativo ou com a imagem de marca de vocês. Vocês podem salvar e depois vocês podem alterar se quiserem o nome, né, do aplicativo. O importante é que vocês pensem também que é para os colaboradores entenderem rapidamente qual é o objetivo desse aplicativo. Vocês podem adicionar descrições curtas também. E essas são as informações básicas. Depois, vocês, na parte de registros, vocês aqui definem se é anônimo ou não anônimo, tá? Então, nesse caso, como é um canal de denúncias, eu vou deixar anônimo. Vocês podem definir também se as notificações de novos registros, né? Cada vez que alguém responde, né, esse aplicativo, vocês podem receber uma notificação, tá? Vocês, eu digo, todos os administradores desse aplicativo. E vocês também podem definir se tem algum limite ou não, tá, de registros. Então, por exemplo, como é um canal de denúncias, eu não vou colocar um limite porque as pessoas podem denunciar várias coisas, né? Então, não precisa denunciar uma vez só, pode acontecer diferentes coisas e criarem diferentes denúncias. Mas, por exemplo, para um caso de pesquisa de clima. Nesse caso, sim, o ideal é que as pessoas respondam uma vez só, né? Então, aí a gente pode colocar um limite, como um exemplo, né? Mas vocês podem definir isso e configurar facilmente aqui, ativando ou não essas diferentes funcionalidades. Depois que a gente terminou as configurações gerais, a gente passa para o construtor de telas, tá? E essa parte aqui é muito importante porque aqui a gente vai definir exatamente que informações a gente quer que o colaborador responda, né? Então, só para mostrar, no caso de canal de denúncias, vocês podem sempre colocar o título principal que eles vão ver, é, uma breve descrição também, né? Nesse caso, a gente está falando que é um espaço seguro, confidencial, anônimo, né? Que eles podem relatar situações que merecem atenção. E aí, vou mostrar para vocês diferentes campos que vocês podem adicionar, tá? Nos aplicativos de vocês. A gente tem os campos que são mais focados em campos de formulários, né? Então, a gente tem, por exemplo, textos curtos, onde, não sei, a gente quer pedir uma informação breve, né, para o colaborador, não sei, de qual cliente eles estão falando, por exemplo. E aí, eles pode ser um texto curto, né, com poucos caracteres. Ou a gente quer saber a opinião deles sobre alguma coisa, então a gente coloca o texto longo, para eles completarem um campo mais longo. E aí pode ser números também, números decimais, no caso que a gente quer saber alguma coisa de alteração de valor de vale transporte, tem que colocar um valor em reais, vocês podem escolher o campo de números, tanto inteiros como decimais, é, pode adicionar o campo de telefone, e-mail, data, tá? Aí aparece o calendário para eles selecionarem a data, horários. E aí a gente tem também as enquetes, tá? Que podem ser para eles escolherem uma única opção, ou tem também a opção deles escolherem várias opções na mesma enquete. E aí a gente tem a lista também suspensa, onde tem várias opções, eles podem selecionar uma dentro de uma lista. E eles podem carregar arquivos, tá? Vocês podem adicionar essa opção, por exemplo, para reembolso de despesas. Se vocês precisarem, né, do comprovante do gasto, vocês podem colocar essa opção para eles anexarem, tá, o comprovante. E também tem essa opção de colocar a classificação. Tá? Aqui a gente coloca, por exemplo, 5 estrelas, eles podem definir se é uma ou cinco, que também é bem visual essa opção. Mas além desses campos de só formulário, a gente tem outras opções que vocês podem adicionar. Podem adicionar tanto imagens como vídeos. Não sei se vocês tiverem algum vídeo corporativo que querem que eles vejam, podem colocar aqui. Se vocês querem colocar só alguma coisa mais informativa, tá? Podem adicionar títulos e uma descrição. É, podem adicionar também arquivos e PDFs, por exemplo, né? Se vocês tiverem uma nova política, e querem que eles leiam, podem colocar nesse formulário e podem adicionar perguntas também, outras coisas, para que eles completem o formulário e vejam a política, tá? Esse é um exemplo. E algo que eu esqueci de mencionar antes, mas vocês também podem criar diferentes telas no mesmo aplicativo, tá? Que seriam como diferentes páginas. Então,
a primeira página, podem criar uma segunda, então eles respondem as primeiras perguntas da primeira página e pode passar para uma segunda página. Depois eu vou explicar melhor para vocês qual é o sentido também de criar diferentes páginas, para alguns casos específicos. Mas só para mostrar para vocês que também aqui, uma vez que eu já criei e adicionei diferentes campos, eu posso alterar a ordem também, se eu quiser, tá? Eu posso, se tem algum campo que eu depois eu olhei e vi que não tem tanto sentido, eu posso vir aqui e editar, tá? Ou posso vir aqui e apagar também, excluir. E tem a opção de visualizar, tá? Como tá ficando a minha app. Isso é bem interessante ver também, para ver se visualmente está fácil de entender, tem muito texto, tem informação repetida, tem alguma coisa faltando, então é bem visual para a gente ver se falta editar alguma coisa antes de lançar, né? É, e aqui, outra coisa que eu acho bem legal explicar para vocês e foi uma necessidade que a gente teve em vários clientes, então já está disponível, são os fluxos condicionais, tá? E o que que significa? Por exemplo, quando no mesmo aplicativo a gente quer falar com diferentes públicos, né? Então, para algum público tem determinadas perguntas e para outro público tem outras perguntas específicas. Como, por exemplo, é o caso, não sei, eu quero saber como as pessoas estão no espaço de trabalho deles. Mas eu tenho a metade da empresa que trabalha em casa, né, de forma remota, em home office, e tem outra metade que trabalha no escritório de forma presencial. Aqui o que a gente pode fazer, tá, que já é possível, a gente pode criar, por exemplo, 3 páginas ou 3 telas, né? E na primeira a gente coloca uma pergunta, por exemplo, você trabalha de forma remota? Aí, para as pessoas que responderem sim, leva para a segunda tela que fazem perguntas específicas relacionadas ao home office. E as pessoas que responderem não, eu trabalho no escritório, a gente pode passar para a terceira tela diretamente, né? Então elas não recebem as perguntas de home office e vão direto para as perguntas de trabalho presencial do escritório, perguntas relacionadas com o escritório. Então, isso é só para contar para vocês um pouco como também é possível é, fazer perguntas para públicos específicos no mesmo formulário, tá? Não precisa fazer 2 formulários sobre o ambiente de trabalho. Dá para vocês fazerem no mesmo formulário perguntas para diferentes públicos, condicionar, né, através da resposta, né? Ele só tem a opção de escolher uma das duas, se é home office ou se é escritório, e daí a gente fala, bom, então para você vem essas perguntas e para o outro que trabalha no escritório vem as outras perguntas. Tá? Então isso é bem legal que a gente tem aqui disponível no App Builder. É, e agora, depois que a gente terminou de construir as telas, que a gente viu que está tudo certo, a gente pode guardar, né, salvar e passar para a parte de aprovação. Nesse caso, como eu coloquei que são anônimos, não vai ter fluxo de aprovação, porque não vai dar para a gente identificar quem vai ser o chefe dessa pessoa, porque a gente não vai saber quem é. Então, vou passar para outro exemplo brevemente, só para mostrar para vocês. Nesse caso, por exemplo, de auxílio creche, que pode, por exemplo, ter aprovações, né, precisar de recursos humanos ou de alguma área que tenha que aprovar, né, esse benefício, tem várias formas da gente colocar aprovações. Então, a gente pode escolher, por exemplo, nesse caso, a gente colocou alguns usuários específicos que podem ser o time de recursos humanos, né? Então, você pode escrever o nome aqui do usuário. É... Aqui eu já tô. Bom, eu coloco aqui algum usuário específico e adiciono, ou posso tirar algum usuário. E também podemos colocar que seja o supervisor direto dessa pessoa ou que seja o supervisor do supervisor, tá? E a gente pode adicionar aqui até 3 níveis de aprovação, tá? Só para vocês verem. Então, não sei, o primeiro nível é o supervisor, o segundo nível é o chefe do chefe dele, e o terceiro nível é alguém de recursos humanos, por exemplo. Se vocês precisarem para diferentes processos, saibam que podem adicionar esses diferentes níveis de aprovação, tá? Então, vamos voltar agora nesse exemplo de canal de denúncias, tá? Só para continuar e finalizar essa criação desse aplicativo. Depois que a gente já definiu, então, as aprovações, se vai ter aprovações ou não, né? Nesse caso, a gente diretamente não colocou que vai ter aprovações. A gente passa para a segmentação. E aqui, basicamente, vocês têm a possibilidade de escolher que usuários, que colaboradores da empresa vão ter acesso a esse aplicativo. Vão ter acesso e vão poder responder, né? Então, nesse caso, eu tinha colocado todo mundo da empresa, mas só para vocês verem, tem essa opção, né? No canal de denúncias, eu acho que deveria ser disponível para todo mundo. Mas se fosse outro benefício, não sei, específico,
para alguém de algum país específico. Por exemplo, vocês são uma empresa regional e estão em vários países, eu quero só colocar esse benefício que só aplica para o Brasil. Bom, eu posso vir aqui e filtrar por país, por exemplo, e colocar que só os colaboradores do Brasil possam ter acesso a esse aplicativo. Ou posso também filtrar por diferentes coisas, né? Só o pessoal da área de marketing tem acesso a isso, ou só o pessoal da área de vendas. Tudo isso vocês podem selecionar aqui, tá? Filtrar. É, e também, se é só para algum grupo específico de funcionários e vocês querem colocar manualmente aqui, vocês podem adicionar. Então, vocês podem escrever o nome das pessoas e ir adicionando, tá bom? E aí vocês adicionam a regra. Nesse caso, como é um canal de denúncias, eu vou deixar para todos os usuários da empresa. Uma vez que a gente já finalizou também a segmentação, quem são os usuários que vão ter acesso a isso, a gente passa para a parte dos administradores do aplicativo. Quem são os administradores vão ter acesso a quê? Vão ter acesso a editar, se precisar editar o aplicativo, mudar alguma pergunta, é, publicar e desfazer a publicação também, se precisar, é, e ver também, claro, as respostas, o relatório, baixar o relatório. Então, só os administradores vão ter acesso a isso. E aqui o importante também falar é que esses usuários não precisam ser os administradores gerais da plataforma, tá? Podem ser administradores só de um aplicativo também, não precisa ter acesso a tudo, né? Por exemplo, a gente precisa que alguém de finanças tenha acesso só a um aplicativo específico. Dá para dar acesso só a isso mesmo, tá? Não tem problema. E aqui, já terminando, tá? Finalizando, a gente tem a verificação final, né? Então, se a gente conseguiu configurar tudo direitinho, por exemplo, se a gente tivesse esquecido de salvar algumas dos passos anteriores, ia aparecer aqui para a gente, tá? Que tá faltando informação, e não deixa a gente lançar, né, o aplicativo até a gente terminar de configurar tudo certinho. Então, aqui a gente tem essa verificação. Aqui a gente tem a possibilidade também bom, aqui aparece o botão de publicar, então nesse caso já está publicado, mas a gente pode cancelar e publicar de novo se precisar. Pode editar a vigência, ou seja, por exemplo, se é uma pesquisa de clima e vocês querem que comece e termine em uma data específica, vocês podem selecionar aqui até que data esse aplicativo vai estar visível para as pessoas. E também, em alterar a visibilidade, vocês podem definir se querem que esse aplicativo seja visível na plataforma principal ou se querem que seja só visível através de um link específico, tá? Então, pode selecionar isso aqui e podem copiar o link já para divulgar também o aplicativo que já está publicado. Então, assim é como vocês criam um aplicativo, tá? Como vocês puderam ver, é bem intuitivo, é bem fácil, rápido. E agora eu queria, antes de terminar a demo, mostrar para vocês qual é a experiência do usuário, tá? Para como eles conseguem ver o aplicativo e como eles conseguem responder também. Então, vou voltar aqui para a plataforma. E queria mostrar para vocês diferentes formas que aparecem aqui na plataforma, diferentes formas de divulgar um aplicativo que vocês criam. Por exemplo, aqui nessa barra lateral, vocês vão ver tanto aplicativos nativos da Go Integro, como são, por exemplo, as carteiras virtuais, a parte de reconhecimento, a parte de Sports Play, né, da Copa do Mundo, a parte de descontos, diferentes aplicativos que vocês podem ter, né, já ativo na plataforma. E os aplicativos que vocês criaram podem estar aqui também, tá? E vocês que escolhem, como eu falei antes, a cor, o ícone, o nome, isso tudo é configurável e vocês podem configurar. E vocês também escolhem a ordem, tá, aqui dos aplicativos. E se aqui tem um limite, né, de número de aplicativos que aparecem aqui, mas se tiverem mais, vocês podem entrar aqui nos pontinhos e verem todos os aplicativos que tem. Essa é uma das formas, né, que vai aparecer aqui na barra lateral se vocês quiserem. E outras formas de divulgar, bom, eu copio o link e coloco aqui uma publicação, né, para todo mundo. Lembrando que quando a gente publicar também chega uma notificação para as pessoas. É, E aqui uma forma, então, é criar uma publicação, né, na parte de comunicação, e outra forma é criar, por exemplo, a gente fez aqui módulos laterais, né, na plataforma, onde a gente tem diferentes coisas, tem as lives de bem-estar, tem o desafio do modo mundial que está na parte de comunicação, mas aqui a gente também colocou canais o canal de denúncias,
o aplicativo de oportunidades internas, é, pesquisa de clima, capacitações, que tudo isso podem ser aplicativos criados por vocês, tá? E vocês podem colocar aí um botão lateral também se quiserem. É, e agora essa é a visão que eu tenho como colaborador. Eu vou entrar então nesse novo aplicativo que a gente criou, né, de canal de denúncias, só para mostrar para vocês como eu posso responder, né, como colaborador. Bom, aqui aparece já que os registros são anônimos, que é confidencial, anônimo, seguro. E aqui eu crio um novo registro. Vocês podem ver aqui em cima de tudo que não aparece meu nome, que está falando que a identidade não é visível. E aqui eu posso começar a ver as perguntas e responder, né? Então, só para mostrar um exemplo para vocês, é, das perguntas que a gente tem, qual é o tipo de situação, o que aconteceu. Então, vocês podem escrever aqui num campo com maior quantidade de caracteres, né? É, vocês podem, quando isso aconteceu, a gente colocou a opção de calendário, então eles podem escolher o dia específico, mas se eles não souberem o dia específico, a gente adicionou também a opção de responder um período aproximado de quando aconteceu isso, é, se ainda está acontecendo, podem colocar uma opção, onde aconteceu, e aqui eles têm muitas opções para escrever, tá? Relatar a situação. E se eles quiserem, também tem a opção de anexar um arquivo, tá? Então, só para vocês verem tudo que o colaborador pode completar, e vocês também definem se querem que seja obrigatória essa resposta ou não, tá? Nesse caso, a gente colocou que não é necessário que eles respondam tudo, né? Então, é, tudo que ele quiser completar, eles completam e depois eles enviam. E assim, depois o próprio colaborador pode ver todos, nesse caso, todas as denúncias que ele já fez, né? Então, se eu quiser ver as denúncias que eu fiz em tal dia, né? No dia 27, eu venho aqui e vejo tudo que eu escrevi. E essa é a visão que eu tenho como colaborador. E eu, como administradora, né, que tenho acesso a ver todos os registros do canal de denúncia, eu venho aqui na minha visão como administradora e posso ver todas as denúncias que a gente recebeu. Como é anônimo, a gente não consegue ver quem foi a pessoa, né? Mas a gente consegue ver tudo que eles relataram, em que dia eles colocaram. A gente consegue baixar, tá, um relatório no Excel para conseguir ver todas as denúncias de forma mais consolidada, tá? Só para vocês verem. Então dá para vocês verem aqui de forma consolidada toda a informação de denúncias que a gente recebeu. E depois, essa parte de usuários, basicamente é todo mundo que tem acesso a, a esse aplicativo, tá? Mas aqui, no caso, como é anônimo, não aparece se a pessoa respondeu ou não, né? No caso que, se não fosse anônimo, ia aparecer, por exemplo, meu nome e aparecer se eu já respondi ou não. E a gente tem acesso também aos resultados que são mais fáceis de ver, né? De analisar, por exemplo, qual é o tipo de situação. A gente consegue ver quais foram é, os mais repetitivos, né? Por exemplo, aqui nesse caso, conflito, comportamento inadequado. É, então, as opções que são de enquete, a gente consegue ver gráficos bastante visuais, então fica bem fácil de analisar essa informação também aqui dentro da mesma plataforma, tá? De forma automática. E vocês têm a opção, então, também de baixar o relatório e analisar e fazer outros gráficos, se vocês quiserem. Então, esse é um dos exemplos anônimo. E só para terminar agora a demo, eu queria mostrar para vocês também um exemplo que não é anônimo, tá? Por exemplo, uma solicitação de benefícios. Eu aqui, como colaborador, posso vir aqui, ver o que eles falam, por exemplo, enviar os dados e documentos necessários para que possamos analisar a sua solicitação de forma rápida e organizada. Então, eu venho aqui, crio uma nova solicitação, posso responder todos os dados. Aqui, vocês podem ver que já aparece o meu nome. Então, eu sei que eles vão conseguir ver que sou eu que estou pedindo esse benefício. Respondo o que eles perguntarem aqui, né? Posso também anexar um comprovante de pagamento nesse caso, adicionar informações adicionais, colocar um valor, né? Então, só para vocês verem esse campo de número, por exemplo, eu posso colocar um valor. Em que mês, qual é o mês de referência desse reembolso que eu estou pedindo? Então, vai aparecer aqui em maio de 2026.
a idade da criança. Bom, e aí eu posso enviar. Nesse caso, eu coloquei, claro, como campo obrigatório o meu nome, o meu CPF, então se eu não responder isso, eu não vou conseguir terminar de enviar. E aqui depois eu consigo ver também todas as solicitações que eu fiz, tá? De, de auxílio creche, por exemplo. É, e como aprovador, como eu sou administradora também desse aplicativo, eu consigo ver as aprovações, se tem alguma pendente ainda ou não, tá? Nesse caso já estão todas aprovadas. É, e aqui, vendo como administradora, eu consigo ver todas as solicitações que chegaram, todos os usuários, né, como eu falei, que têm acesso a esse aplicativo e se já responderam ou não e quantas vezes responderam, tá? Então, por exemplo, eu já respondi 2 vezes e a Anabela respondeu uma vez já. E eu consigo também ver o relatório rápido aqui. Nesse caso, não tem tantas perguntas de enquete, mas as que tem, por exemplo, qual é a faixa etária das crianças, eu consigo ver rapidamente aqui, que são de 2 a 3 anos, tá? Então, é só para vocês verem, é muito fácil ver os relatórios, é, criar um aplicativo, tá? E responder também como usuário. Então, agora eu queria voltar para a apresentação só para mostrar para vocês, como eu falei várias vezes, né, que a gente tem o acesso tanto na web, como eu mostrei agora para vocês, como também no celular. Então, quero mostrar brevemente para vocês um vídeo rápido de como é a visualização no celular, tá? No mesmo aplicativo. Agora vamos ver como é a experiência no app mobile. Estamos vendo a mesma app de canal de denúncias criada com o App Builder dentro da plataforma GoInter. O colaborador pode acessar o formulário e preencher as informações necessárias passo a passo, selecionar o tipo de situação que deseja reportar, descrever o ocorrido, indicar quando aconteceu e adicionar informações relevantes para o acompanhamento do caso. Além disso, a experiência permite anexar arquivos ou evidências diretamente na solicitação. A experiência guia o usuário para que ele possa fazer o relato de forma simples, segura e confidencial, sem depender de e-mails ou ferramentas externas. Assim que a denúncia é enviada, toda a informação fica organizada na plataforma para ser gerenciada pelas equipes responsáveis. E este é apenas mais um exemplo de como o App Builder permite transformar processos internos em experiências digitais simples, organizadas e acessíveis em qualquer lugar. Bom, perfeito. Aí vocês puderam ver, então, como a experiência mobile mantém exatamente a mesma lógica que a gente viu agora, né, na web que eu mostrei para vocês. Então, como vocês puderam ver, o colaborador pode acessar o aplicativo e ver todos os aplicativos também, pode preencher a solicitação, anexar os comprovantes, no caso que seja necessário, e podem acompanhar todo o processo diretamente pelo celular, desde qualquer lugar, né? É, então, seguindo um pouco, só para resumir, isso muda drasticamente a experiência, né? Porque tanto para a equipe de recursos humanos como para o funcionário, como eu falei antes. A gente não vai depender mais de e-mails, não vai depender de outros times para criar os aplicativos, não vai depender de PDFs, de planilhas, de processos dispersos que muitas vezes ficam perdidos. E assim a gente termina tendo menos trabalho, né? Menos operação manual, maior agilidade. é, Processos centralizados em um só lugar, né? Então fica melhor também para a experiência do funcionário. E tudo isso acontece na mesma plataforma, que é acessível tanto no computador como no celular. Então eles podem entrar desde qualquer lugar e fazer em 2 minutos, como vocês viram, responder um formulário. Eles precisam, por exemplo, de benefício, ou fazer alguma denúncia, ou qualquer outra necessidade que eles precisem, né? É, então, agora a gente está já chegando. Esse foi um pequeno panorama, né, de hoje, do que é possível construir hoje com a Builder dentro da Go Integro. A gente agora sim queria também abrir um espaço para as perguntas de vocês. Eu vi que algumas perguntas chegaram. E conversar um pouquinho mais também sobre os casos reais, sobre possibilidades, sobre dúvidas que tenham surgido para vocês enquanto eu fui mostrando a demo. Então, Daniel e Luiz, eu vou convidar vocês para voltarem também. E antes de passar, e enquanto vocês vão colocando as dúvidas de vocês, se tiverem alguma, eu também queria aproveitar esse tempinho que vocês estão aqui antes de terminar, é, e pedir se vocês podem deixar a opinião de vocês sobre
o App Builder, sobre essa live de hoje, porque de verdade ajuda muita gente a continuar melhorando esses espaços para que realmente eles sejam úteis para vocês, tá? Então seria ótimo ter o feedback de vocês. Eu vou colocar agora, tá? Vai aparecer para vocês aqui a enquete. E a gente aproveita para ir respondendo então as dúvidas de vocês, tá? Então vou voltar aqui na parte de perguntas. É, Dani, eu não sei se já chegou alguma pergunta, se vocês estão vendo alguma para ir respondendo. Sim, a Karen perguntou aqui: é possível aplicar filtros no relatório online? É, o Luiz pode ajudar. Eu acho que o relatório, por enquanto, você pode baixar todas as respostas, mas não me lembro de cor quais eram os filtros, se tinha já filtros disponível. Ah, vi lá que era assim, então tá bom, Karen. Tá, baixar com certeza e então também dá para fazer lá. Perfeito. E também vi aqui a pergunta, também aqui outra no chat. Não entendi como faz a ligação de uma tela para outra e como ativa os botões, da Cassiane. É, uma tela para outra, quando o colaborador completa as respostas da primeira tela, se tiver uma segunda tela, ele passa para a segunda. Tá? Então, Uhum. automaticamente passa para a segunda tela. Nem sempre precisa ter mais de uma tela, mas ajuda às vezes a dar fluidez, né? Na resposta, você responde algumas na primeira, e aí vai para a segunda, pode ser a terceira. Então, é nesse sentido que você vai criando as telas de respostas. Aí você também mencionou como ativa os botões, vai incluindo. Ali se mostrou quando você vai incluindo as perguntas e automaticamente vem o botão de responder na última tela ou de passar para a próxima, né? Para a próxima também. Então, na medida que vai colocando as perguntas, o formulário já vem com automaticamente com esses botões. Surgiu uma dúvida que foge um pouco do App Builder, mas tem relação com a plataforma como um todo. Consigo fazer um usuário para quando tenha algum comunicado importante, eu consiga marcar todos os usuários de uma vez, como se fosse um e-mail para todos? Pergunta da Juliana De Santos. Juliana, resposta sim, sim, sim para você. Uhum. Sim, hoje é possível já você criar uma publicação num espaço para todos os colaboradores e, se você é administradora desse espaço, notificar todos os colaboradores pelo sininho, pela notificação, que também vai para o app, para quem tiver o app instalado e logado. E também pode ter uma notificação por e-mail, que vai um e-mail com um resumo daquela publicação, mas que leva para a aplicação para ele poder ver a publicação completa. Mas muito em breve vai ter também um outro módulo como administradora para fazer essa comunicação para todos ou para um grupo de colaboradores. Estou dando spoiler, mas é uma outra forma de fazer o mesmo que também dá para fazer pela plataforma, tá bom? Perfeito. Legal. Tem a pergunta da Cassiane, né, que ela tinha perguntado sobre os botões. Aí ela fala, eu digo na tela inicial da área de módulos. Só para mostrar, então, vocês estão vendo a minha tela, né? Estamos vendo, pode. Só para mostrar Tá aqui na claro. plataforma. Aí eu não sei, Cassiane, se você se refere a esses botões aqui ou a É isso esses, né? aí, da Esses aqui dos direita. módulos laterais, basicamente a gente criou, né, com os nossos designers, esses botões. E isso é fácil de configurar aqui na plataforma. Depois a gente pode ter uma reunião diretamente com você para mostrar como configura, mas é na personalização mesmo da plataforma no Admin Panel. Tá? Então é só colocar a imagem, tá? Primeiro você precisa ter a imagem e colocar o link. E aí o link, nesse caso, é o link do formulário que a gente criou e já leva para lá, tá? E é uma É, imagem, nesse caso, retangular, com um formatinho de botão, sim, com essa exato. altura, por isso que funciona aí. Perfeito. Perfeito. Aí ela falou que já entendeu, já sabe usar. Perfeito. Ótimo. Vamos ver, acho que tem algumas perguntas. Automático é na esquerda, do outro lado, quando você É, publica a aplicação e ela aparece ali os que são após as automáticos aplicações exatamente são nativas. esses aqui. Uhum, exato.
Ah, tem voltar mais para a apresentação. perguntas. Tem várias perguntas aí chegando. É, Aprovação de vagas, né, também. É, ele também é um... A parte de poder fazer um job posting, né, um local para aplicações de vagas internas, também seria por meio de um formulário. Né? Para alguns clientes, eles usam um espaço para colocar as vagas abertas no momento, mas um formulário para a pessoa se aplicar a uma das vagas ou a uma vaga em particular internamente. E no fundo aí o que você pode fazer, como a Alice mostrou, é criar neste formulário um fluxo de aprovação. Depois, é, no caso acho que da aplicação, né, da aplicação para a vaga. Depois na vaga você vai fazer as entrevistas, os processos que aplicam, verificar a elegibilidade e aí fazer a aplicação posterior. Mas talvez o fluxo que é permitido aqui é o fluxo da aprovação desse job post, desse formulário. E se é possível o contratado em uma vaga ser convertido em usuário. Para um onboarding de um novo colaborador, aí hoje não, hoje esse não é um processo automático da plataforma, né? A plataforma está gerenciando quando ele é colaborador dentro do ciclo dele, dentro da organização, e não antes de estar na aprovação, para que uma vaga ou seja, de um candidato entre automático na plataforma. sim, mas Essa é só uma para mencionar um spoiler também, a gente está trabalhando mais em algo focado em onboarding, tá? Que é uma necessidade que está surgindo também. E ontem o Lio do time de produto também contou pra gente isso, que vai ser uma novidade que a gente vai ter, porque muitas vezes, claro, o usuário ainda não está na plataforma, como a gente pode lidar com isso para ele já ter acesso. Então é uma coisa que a gente está trabalhando nisso. Em breve vai ter novidades também, tá? Então, é isso aí. Em breve a gente vai permitir a um futuro colaborador passar Uhum, a ingressar, a já fazer seu processo de alta, esse processo de ativação na plataforma. É isso mesmo. exato. Não sei se ficou alguma pergunta, se alguém tem mais alguma dúvida que querem mandar. Acho que a gente está respondendo todas, né? É, tinha umas perguntas aqui anteriores. Essas estão ok. Com rápido um app pode entrar em funcionamento. Vocês viram como rápido? Pode ser feito a toca de caixa bem rapidamente. E não tem necessidade de nenhum apoio técnico, né? Dá para fazer por qualquer um e dá para delegar pessoas que podem administrar uma aplicação específica. Muito bem, Alice. Espero que tenha atendido aí várias dúvidas. Não vemos a hora de mais e mais clientes usarem. Já tivemos uma alta expressiva de clientes que estão usando e de novos clientes que estão vindo também por essa funcionalidade. Acho que está ficando muito robusta. Alguns módulos que têm tido alta adesão. App Builder é um deles. O Balloon da Copa Sports Play nem se fala. E o agente de RH também, por centenas de clientes usando. Então, trazendo mais e mais e acho que vai facilitar o dia a dia. Exato. Ah, Tem será? mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. De Já para ir organograma? finalizando, né? Mas queria ver um pouco sobre o cadastro do usuário e como funciona a parte de gestão, se é possível gerar um organograma. Sim, ó, vou mostrar isso para vocês que já está disponível. Não sei se responde exatamente a pergunta, mas acredito que sim. Quando vocês configuram o usuário, vocês já podem colocar quem é o chefe, ou em que área a pessoa está, em que país ela está, né? E aqui hoje a gente já tem disponível essa opção de ver o organograma, então eu consigo ver tanto o meu, né? Quem é o meu chefe, quem é o chefe quem eu tenho no meu time, por exemplo, nesse caso. É, consigo buscar também as pessoas da empresa, né? Por nome, cargo, é, por diferentes coisas. Então, hoje em dia a gente já tem isso disponível, tá? Já está aberta essa funcionalidade. Karen, se quiser, depois entre em contato com a gente ou com o seu Customer Success e a gente pode mostrar com mais detalhes isso para você, mas já é uma funcionalidade que está disponível também, tá? E o organograma se Perfeito. constrói com a estrutura de reporte, né? Para quem eu reporto, conforme você preenche quem se reporta para quem, ele se constrói de uma forma, e depois para navegar nele, fantástica, que ficou, que nossa equipe de produto desenvolveu,
pedido de vários clientes e nosso da equipe também, e ficou supimpa. Vale a pena conhecer. Exato, exato. Bom, pessoal, agora sim a gente vai encerrando. Hoje a gente viu como o RH e também outras áreas das empresas, né, que talvez a comunicação, talvez a área de finanças, a área de IT, né, de TI, podem deixar de adaptar os processos para ferramentas rígidas, né, que muitas vezes a gente tem que adaptar o nosso processo para a ferramenta, que não permite fazer tudo. E a gente agora pode começar a construir as experiências realmente adaptadas à forma de trabalhar da organização de vocês e as necessidades que vocês tenham, né? Então, se vocês quiserem conversar com o nosso time de especialistas, para quem não é cliente também ainda, podem escanear aí o código que está agora na tela. E aí vocês conseguem agendar uma demo personalizada com a gente, sem custo, para ver exatamente como pode aplicar nas necessidades que vocês tenham, tá? Então a gente consegue mostrar para vocês, sem nenhum compromisso, pode ser uma agenda rápida, só para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês possam ter. É, e agora sim, Daniel, Luiz, a gente está finalizando mais uma live. Queria agradecer a vocês por me apoiar, por estarem aqui me ajudando a explicar como funciona o App Builder. E agradecer a todos também que estão aqui hoje com a gente, quem vai ver essa live depois também. Muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer para mim estar com vocês aqui hoje. E, claro, a gente fica à disposição de vocês, tá? Podem agendar as reuniões, tanto quem já é cliente com o nosso time de Customer Success, e quem ainda não é cliente, agendar com nossos especialistas para a gente mostrar mais como funciona, tá bom? Muito obrigada. E a gente se vê então numa próxima live. Tchau, pessoal. Muito Obrigado, obrigado.